Você sabia que guardar mágoa pode adoecer seu corpo de verdade? E isso não é só uma questão psicológica, tá? O teu coração, o teu estômago e até a tua pele podem sentir os efeitos de um ressentimento mal resolvido. Hoje eu vou te mostrar de forma simples e prática como o perdão pode mudar a sua vida emocional e a sua saúde física. E vou contar também a minha experiência com o processo do perdão. Quem nunca deitou a cabeça no travesseiro e ficou lembrando de uma situação, de uma briga que te deixou com muita raiva? Que até hoje, só de você lembrar, tu fala assim, isso embrulha o meu estômago, não quero nem saber de fulano, tô com muita raiva, tô com ódio de fulano. Parece que você está vivendo aquela cena outra vez. O corpo trava, o dente trinca, tu fica com ódio mesmo. Isso é ciência. Isso é ressentimento. O teu corpo, ele reage assim, mesmo depois de algum tempo, porque ele não sabe distinguir memória de realidade. E aí, vem as reações físicas. O teu coração dispara, o teu estômago embrulha, você fica com a respiração ofegante. Isso não é psicológico, isso é ciência. Quando a gente guarda mágoa, o nosso corpo libera os hormônios que são ligados ao estresse. No caso, o cortisol e a adrenalina. Esses hormônios em excesso, eles podem afetar o nosso coração e aí aumenta os batimentos cardíacos e a pressão arterial. No estômago, a gente sente a gastrite, a azia, o nosso sistema imunológico fazendo com que a gente fique mais vulnerável a doenças. E aí talvez isso explique por que toda hora também você fica resfriada. Não é só deficiência de vitamina, pode ser também ligado ao estresse. E a nossa pele também sente, com o aumento da acne, alergias e até queda de cabelo. Enquanto que quando você aprende, vai caminhando para o perdão, você libera os hormônios ligados ao bem-estar, que é a serotonina e a dopamina. Esses hormônios liberados no nosso corpo faz com que reduza a nossa ansiedade, melhore a nossa qualidade do sono e até nos dê mais energia. É como carregar uma mochila cheia de pedra todos os dias. Cada pedra é um ressentimento. Você pode até acostumar a carregar a mochila, mas chega uma hora que o teu corpo não aguenta mais aquele peso. Vocês já viram aquelas pessoas que depois de uma briga falam que estão com dor de cabeça, dor no corpo? Isso é o corpo delas falando o que a mente não resolveu. No meu caso, eu choro muito, do meio de uma briga para o final, depois, eu fico com zero controle do meu corpo treme todo, e em seguida vem um cansaço e muita dor no corpo. Daquelas que parece assim, que passou um rolo compressor, parece que me jogaram um moedor de carne. Eu vou trazer aqui agora um pouco da minha experiência com a mágoa, com o ressentimento. A gente sempre acha que perdoar é esquecer o que o outro fez. E isso não tem absolutamente nada a ver. Isso é uma associação equivocada que quase todo mundo faz. Perdoar é você tirar de dentro de você o peso e devolver para quem causou esse peso em você, para quem te fez essa dor. Eu vivi uma situação muito delicada e eu tive alguns momentos. Entre esses momentos, o primeiro foi difícil eu aceitar, eu entender que um parente, um familiar, né, estava ameaçando a minha vida. Isso para mim foi muito difícil, porque a gente vive numa sociedade que endeusa a família, bota a família lá no topo, a Santa Família. Então isso para mim foi extremamente desafiador.
entender que eu não precisava e que eu não podia mesmo estar próxima daquela pessoa, mesmo ela tendo o mesmo sangue que o meu, mesmo tendo vindo do mesmo pai e da mesma mãe. Isso foi uma coisa muito difícil para que eu pudesse aceitar. E o segundo foi entender os motivos que levaram essa pessoa a fazer isso comigo. Eu remoía muito isso dentro de mim, isso me doía muito, me magoava muito. Eu estava me tornando uma pessoa amarga com relação a isso. Eu evitava qualquer tipo de coisa que me lembrasse essa pessoa, porque eu só sabia falar daquilo. E chegou um momento em que eu própria estava cansada de falar daquilo. E aí, quando eu comecei a me trabalhar para perdoar, porque também levei um outro tempo, porque eu dizia, como é que eu vou perdoar alguém que tentou contra mim? E foi um trabalho muito longo, tanto em terapia quanto fora da terapia. Todos os dias eu ia buscar razões para que eu perdoasse, porque eu também achava que eu perdoando, eu ia estar esquecendo, eu ia estar passando pano para o que aquela pessoa fez comigo. E não foi isso. As coisas que me ajudaram muito nesse processo do perdão foi a respiração consciente. A todo momento, e isso é treino, que vinha o pensamento na minha cabeça, eu respirava fundo e eu dizia, eu hoje escolho não carregar isso. Isso me ajudou muito e ainda me ajuda em vários momentos. A escrita. Eu fiz uma carta quando completou, acho que 2 ou 3 anos do que tinha acontecido. Eu escrevi uma carta e eu fiz até uma associação com uma montanha-russa chamada Kindakar, porque era essa sensação que eu vivia naquele momento, da montanha-russa. De horas eu queria, horas eu não queria, horas eu sabia que ia dar certo, horas eu acreditava piamente que não. Em algum momento, quando eu achar essa carta, eu posto ela, faço um vídeo postando ela. O reenquadramento do pensamento. A gente sempre se pergunta, por que eu tenho que perdoar essa pessoa? O que eu ganho esquecendo o que ela me fez? E quando, na verdade, não é isso. É você entender o que você precisa aprender com aquela situação. Por mais dolorosa, por mais que aquilo te deixe lá embaixo, é importante você entender que não é para o outro, é para você. E que muitas vezes as pessoas agem do jeito que elas agem porque não sabem lidar com as emoções dela, porque estão frustradas, porque também vêm de outros traumas. Na maioria das vezes, não é você propriamente. Você foi o alvo daquela pessoa. Mas o que está por trás da fúria, da raiva daquela pessoa, são razões que a gente desconhece. E aí a gente não tem como controlar o outro, mas a gente pode controlar como a gente reage com relação a isso. Essa pessoa que veio da mesma família que eu, que veio do mesmo ambiente que eu, passou por traumas que eu não passei. Porque viver em outras situações, porque eu reconheço que eu vivi uma situação de privilégio familiar. Mas ainda assim eu tive muitos traumas. Mas eu escolhi ir para terapia, eu escolhi me cuidar e essa pessoa não. E tá tudo bem por isso. Uma outra coisa que eu faço, que é pequeno, mas que é muito eficaz, é não alimentar conversas sobre essa pessoa, não falar mal dessa pessoa e não ficar alimentando no meio de conversa raiva, porque hoje eu tenho algumas pessoas que me procuram e que falam dessa pessoa, porque é como se essa pessoa quisesse causar uma intriga, sabe? E aí eu desconverso, eu digo claramente em algumas vezes que eu não quero falar sobre, que eu não tenho interesse em falar sobre essa pessoa, porque isso me traz paz. A gente fala muito que perdão é bonito, que o perdão é divino. Sim,
Pensando por esse lado mas ele é uma coisa extremamente desafiadora. Perdão é um caminho longo, é diário. Não é você fazer uma coisa hoje e amanhã você já ter perdoado a pessoa. Não é assim. Ele é doloroso. Muitas vezes você vai se questionar, muitas vezes você vai sentir raiva de você. Perdoar é liberar o outro da prisão que nós mesmos construímos aqui, ó, na nossa cabeça. E o mais curioso de tudo é que a primeira pessoa a ser liberta dessa prisão somos nós, porque isso nos traz paz. O perdão é divino, mas ele é um caminho árduo. E se você quiser começar hoje, você não precisa começar num grande ato. Começa internamente com você. Começa trabalhando dentro de você que você quer se livrar disso, que você não precisa carregar essa dor, que você não precisa carregar esse peso, que você não precisa ficar remoendo isso dentro de você. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que você pode fazer para começar a liberar o perdão para você próprio, porque não é para o outro, o perdão é para você. Se perdoar por ter guardado durante tanto tempo, tanta mágoa, tanto ressentimento, tanta coisa que adoeceu o seu corpo, a sua mente, tanta coisa que travou a sua vida. O YouTube adora quando você comenta, curte e compartilha. Ele entende que o meu conteúdo é relevante e que ele pode ajudar outras pessoas e vai entregando cada vez mais os meus vídeos. Eu estou aqui nesse canal com uma missão de vida. Eu quero ajudar outras pessoas através da minha experiência, trazendo a minha história, trazendo gatilhos do dia a dia que a gente deixa passar despercebido e que ao final de um longo tempo é o que nos adoeceu, é o que nos causou um grande declínio mental. Até o próximo vídeo.